Teísmo aberto. Origem, desenvolvimento e avaliação teológica. Entre os movimentos teológicos surgidos no final do século XX, poucos provocaram debates tão intensos quanto o teísmo aberto. Essa corrente teológica surgiu principalmente no contexto evangélico norte-americano, como uma tentativa de responder a questões relacionadas ao problema do mal, a liberdade humana, a oração e ao relacionamento entre Deus e sua criação. Seus defensores procuraram apresentar uma compreensão de Deus que enfatizasse a genuinidade das relações pessoais entre o Criador e os seres humanos. Para isso, propuseram uma revisão significativa de doutrinas tradicionalmente aceitas pela teologia cristã histórica, especialmente aquelas relacionadas à presciência divina, à soberania de Deus e ao conhecimento do futuro. Embora seus proponentes insistiam em sua fidelidade às Escrituras e ao cristianismo, muitos teólogos consideram que o teísmo aberto representa uma das mais profundas revisões da doutrina clássica de Deus desde o surgimento do liberalismo teológico. A controvérsia em torno dessa proposta não se limita a detalhes especulativos da teologia sistemática, mas envolve questões centrais acerca da natureza divina, da autoridade das Escrituras e da confiança do crente na providência soberana de Deus. O surgimento do teísmo aberto deve ser compreendido no contexto de debates teológicos mais amplos sobre a liberdade humana e soberania divina. Durante séculos, a tradição cristã histórica, tanto em suas vertentes reformadas quanto em grande parte de suas expressões não reformadas, sustentou que Deus possui conhecimento perfeito e exaustivo de todas as coisas passadas, presentes e futuras. Essa convicção baseia-se em numerosas passagens bíblicas que apresentam Deus como aquele que conhece o fim desde o princípio e que governa soberanamente a história segundo seus decretos eternos. Alguns teólogos passaram a argumentar que essa compreensão tradicional tornava difícil explicar a liberdade humana genuína, a autenticidade da oração e certas passagens bíblicas nas quais Deus parece mudar de propósito, se arrepender ou reagir a ações humanas. Foi nesse contexto que o teísmo aberto surgiu como uma tentativa de preservar simultaneamente a liberdade humana e a realidade do relacionamento pessoal entre Deus e sua criação. Entre os principais representantes do teísmo aberto, destacam-se teólogos como Clark Pinnock, Sanders. Esses autores defendem que Deus conhece perfeitamente tudo aquilo que pode ser conhecido, mas argumentam que as decisões livres futuras dos seres humanos ainda não existem como fatos determinados.
e, portanto, não podem ser conhecidas de forma exaustiva, nem mesmo por Deus. Segundo essa perspectiva, o futuro é parcialmente aberto, composto por possibilidades reais e não por eventos completamente fixados desde a eternidade. Deus conhece todas as possibilidades e responde perfeitamente a cada uma delas, mas não possui conhecimento absoluto de todas as escolhas livres futuras, porque essas escolhas ainda não foram realizadas. Essa proposta representa uma ruptura significativa com a compreensão clássica da onisciência divina adotada pela maior parte da tradição cristã. A questão da presciência divina encontra-se no centro de toda a controvérsia envolvendo o teísmo aberto. Historicamente, a Igreja afirmou que Deus conhece infalivelmente todos os eventos futuros, sem que esse acontecimento elimine a responsabilidade humana. O conhecimento divino não é condicionado pelos eventos futuros, mas fundamentado na própria eternidade e soberania de Deus. O teísmo aberto rejeita essa compreensão clássica, sustentando que um futuro completamente conhecido e determinado seria incompatível com a liberdade humana libertária. Para seus defensores, a verdadeira liberdade exige que determinadas decisões permaneçam indeterminadas até o momento em que são efetivamente tomadas. Consequentemente, o conhecimento divino do futuro pode ser reinterpretado para acomodar essa concepção de liberdade. Um dos argumentos mais frequentemente utilizados pelos teístas abertos envolve as passagens bíblicas que descrevem Deus mudando de plano ou expressando arrependimento. Textos como Gênesis capítulo 6, versículo 6, Êxodo 32:14, Jonas 3:10 e 1 Samuel 15:11 são frequentemente citados como evidências de que Deus responde dinamicamente às ações humanas e que o futuro não está completamente estabelecido. Segundo os defensores do movimento, essas passagens devem ser interpretadas em seu sentido mais natural, revelando um Deus que experimenta relações genuínas com suas criaturas e que adapta suas ações em resposta às escolhas humanas. A teologia clássica, por outro lado, geralmente interpreta esses textos como exemplos de linguagem antropopática, isto é, descrições de Deus em termos humanos, destinadas a comunicar verdades compreensíveis aos leitores, sem implicar mudanças reais em sua natureza ou em seus decretos eternos. Outro aspecto central do teísmo aberto é sua tentativa de oferecer uma nova abordagem ao problema do mal. Seus proponentes argumentam que muitas pessoas
enfrentam dificuldades ao conciliar a existência do sofrimento com a ideia de que Deus conhece e determina exaustivamente todos os acontecimentos futuros. Segundo essa perspectiva, o teísmo aberto oferece uma resposta mais satisfatória ao afirmar que muitos males resultam de decisões livres, que Deus não determinou nem conheceu como eventos inevitáveis desde toda a eternidade. Deus sofre juntamente com sua criação, reage ao mal e trabalha para produzir o bem a partir das circunstâncias, mas não controla exaustivamente todos os detalhes da história. Essa abordagem procura preservar tanto a bondade divina quanto a liberdade humana. Embora seus críticos argumentem que ela enfraquece significativamente a doutrina da providência. A doutrina da oração também ocupa posição importante no pensamento dos teístas abertos. Segundo essa perspectiva, a oração possui capacidade genuína de influenciar o curso dos acontecimentos, porque o futuro não está completamente fixado. Deus considera as petições de seu povo e pode alterar seus planos em resposta à oração de maneira mais literal do que geralmente admite a teologia clássica. Os defensores do movimento argumentam que essa compreensão fortalece a movimentação para a oração e se torna mais significativo o relacionamento entre Deus e seus filhos. Críticos observam que a tradição cristã sempre sustentou a eficácia da oração sem negar a soberania divina, entendendo que Deus ordena não apenas os fins, mas também os meios pelos quais seus propósitos são realizados. As implicações do teísmo aberto para a doutrina da profecia bíblica também são profundas. Se o futuro não é completamente conhecido, nem determinado, surge a questão de como explicar as numerosas profecias específicas registradas nas Escrituras. Os teístas abertos respondem argumentando que Deus pode determinar soberanamente determinados eventos, quando deseja garantir seu cumprimento. Algumas partes do futuro seriam fixadas por decreto divino, enquanto outras permaneceriam abertas às decisões livres das criaturas. Essa explicação levanta questões acerca da coerência interna do sistema e da distinção entre os aspectos determinados e indeterminados da história. Muitos críticos argumentam que tal abordagem introduz incertezas desnecessárias na compreensão da soberania divina e da confiabilidade das promessas bíblicas. A recepção do teísmo aberto no meio evangélico foi amplamente controversa. Diversas denominações, seminários e organizações teológicas rejeitaram formalmente suas conclusões, considerando-as incompatíveis com a doutrina histórica de Deus. Muitos estudiosos argumentam que a proposta compromete atributos divinos fundamentais,
especialmente a onisciência, a imutabilidade e a soberania. Apesar das críticas, o teísmo aberto continua sendo uma importante corrente de reflexão teológica contemporânea. Sua relevância decorre não apenas de suas propostas específicas, mas também das questões que levanta sobre liberdade, providência, oração e sofrimento. O debate em torno do movimento obriga os teólogos a reconsiderarem cuidadosamente a relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana, bem como a forma correta de interpretar passagens bíblicas que descrevem as ações de Deus em linguagem humana, antropomórficas ou antropopáticas. Uma linguagem antropopática ou antropomórfica, a linguagem antropomórfica é que qualifica passagens da Bíblia em formas humanas, como o olho humano, a mão de Deus. E antropopáticas são passagens da Bíblia que dão a Deus sentimentos humanos, como ira, como amor. Então, independentemente da posição adotada, o teísmo aberto tornou-se um importante capítulo da teologia contemporânea, evidenciando a permanência de questões clássicas que acompanham o pensamento cristão desde os primeiros séculos da Igreja. O teísmo aberto deve ser rejeitado por representar uma modificação substancial da doutrina bíblica e histórica de Deus. Embora seus defensores busquem enfatizar aspectos legítimos da relação pessoal entre Deus e suas criaturas, sua solução para o problema da liberdade humana e da providência divina compromete atributos essenciais do ser divinos revelados nas Escrituras. A onisciência divina não depende da observação de eventos futuros, mas decorre da própria natureza eterna e soberana de Deus. Devemos afirmar que a soberania divina e a responsabilidade humana não são realidades contraditórias, mas verdades complementares ensinadas pelas Escrituras. O teísmo aberto erra ao subordinar a doutrina de Deus a uma concepção filosófica específica de liberdade humana, resultando em um Deus que aprende, reage e enfrenta incertezas quanto ao futuro. Embora o movimento procure preservar a autenticidade do relacionamento entre Deus e o homem, acaba enfraquecendo a confiança do crente na providência soberana, na eficácia das promessas divinas e na certeza de que todas as coisas cooperam para os propósitos eternos daquele que conhece perfeitamente o fim desde o princípio.